Eu quero sua atenção agora, porque a gente tem umas imagens exclusivas do caso Isis. Lembra desse caso aqui? Nós estamos acompanhando essa história desde o dia que essa tragédia aconteceu. Conversamos com a mãe da Isis e agora chegaram novas imagens. O nosso produtor, Ribamar Martins, é quem vai explicar os detalhes pra gente. Ribas, vem pra cá, irmão. Primeiro, Fred, boa tarde pra você. Tudo bem? Tudo em paz? Todos que acompanham o nosso balanço nessa história triste, né, Fred? Que pegou todo mundo de surpresa. Caso Isis Tabosa, de 21 anos, em Águas Claras, que foi na última segunda-feira. A gente chegou agora há pouco aqui pra mim, Fred, as imagens desse caso triste, do caso Isis Tabosa, de 21 anos. A gente, essa semana, como você mesmo disse, a gente conversou com a mãe dela. É um caso que acaba deixando todo o DF triste, né? E sem entender o que aconteceu com a Isis, né, Cara, Fred? inclusive, o Ribas conseguiu conversar aí com a mãe dela. E a mãe dela é moradora de Portugal. Sim, morava lá há 7 anos, não é isso? Veio só pro enterro. Veio só pro enterro. Desde quando a gente teve a informação do caso da Isis, né? Eu tentei contato com ela e ela muito triste, sem entender o que estava acontecendo. Veio muito triste a história, veio para esse enterro para se despedir da filha e também entender o que aconteceu na noite, durante o dia, né? Durante o fim de semana aí de Réveillon, onde era para ser um momento de festa, mas que resultou em uma tragédia. E uma menina muito jovem, essa é a mãe dela, ó, do lado esquerdo a mãe dela, também do lado esquerdo é a mãe dela aí, tá vendo, gente? Bateu esse papo com a gente aqui, ali a ex pequenininha. E essa tragédia aconteceu no DF Plaza, aconteceu no dia 2. Ela chegou nesse apartamento no dia 31 para passar a noite de Réveillon. Ela passou a noite do Réveillon, passou o dia 1º. No dia 2, aconteceu toda essa tragédia. Chegaram, inclusive, né, Ribas, fotos da tragédia, mas eram muito fortes as fotos. Na época, a gente preferiu não usar. Exato. A gente tem todo o cuidado, né, com a nossa apuração jornalística, que é a marca aqui da nossa Record TV Brasília. A gente teve cuidado com esse material e desde então a gente não esqueceu esse caso. Então a gente estava trabalhando para tentar entender e saber o que teria acontecido naquele dia, no dia do ocorrido com a Isis Tabosa. Chegaram imagens, eu não vi ainda, gente. Fiquei sabendo no meio do programa que o Ribas conseguiu essas imagens aqui. Imagens exclusivas. Exato. Imagens exclusivas, você não viu em lugar nenhum. Você não viu em lugar nenhum. Essas imagens, porque... Deixa eu lembrar o caso pra vocês. Essa menina que tava lá, entrou no dia 31, aconteceu... Tira um pouquinho daqui. Essa imagem que começou... Essa tragédia começou no dia 31, passou o Réveillon, então foi pro dia 1º. No dia 2, aí ela caiu do apartamento. Ela tava nesse apartamento com mais 4 homens. Dentre eles estava o dono do apartamento, e o namorado. Um suposto ficante namorado, né? A mãe, inclusive, na entrevista que ela conversou com o nosso repórter, Manuel de Oliveira, ela fala que não tinha conhecimento desse suposto namorado. Então, a gente trabalha com a hipótese que seja um ficante dela aí, que ela teria conhecido pouco tempo e que, inclusive, era uma pessoa que andava de skate com a Isis nas horas vagas. Então, a princípio, é essa informação que a gente tem, que ele era um suposto ficante da Isis. E aí, gente, depois desse apartamento, que ela tava com esses 4, ela passou pro apartamento do lado, o que a gente tem notícia, quando ela foi voltar, que ela caiu. Ela caiu, que atrás. As imagens que você conseguiu são de quê? É da entrada, lá da portaria, é de dentro do apartamento, como é que é? As imagens que a gente conseguiu hoje antecede a noite que teria acontecido a tragédia, né? E, inclusive, também, a gente tem um momento que acontece o ocorrido com a Isis. Pera aí, vamos fazer o seguinte, me dá as imagens aqui, e aí você vai me explicando o que acontece aí, vai narrando pra mim. Olha só, esse é na madrugada do dia 1º, né? Noite de Réveillon. A Isis chega aí, olha só. Ali é ela, 4 horas da manhã. 4 da madrugada. Se identifica aí na portaria do prédio e sobe. Subiu, 4h30 da manhã. Subiu, 4h30, ela vai em direção ao apartamento que teria acontecido o ocorrido, né? Ó, 5h30 ela de novo? Isso, ó. Olha só. E depois, 5h30 ela desceu? Exatamente. O que é curioso nessa imagem é que, na sequência, entra um grupo de jovens, um grupo de pessoas, para também subir para esse apartamento onde teria acontecido o caso com a Isis. Então tem um grupo de pessoas sentadas ali, ó. Tem um grupo de pessoas sentadas ali, vocês estão vendo que agora já são 5h30 da manhã.
Primeira vez ela subiu às 4h30, aí desceu quase 5h30, eu a vi saindo aqui, ó. Exato. E agora, aí, o que acontece? Aí, olha só, nesse momento eles estão aguardando. A gente subentende que eles estão aguardando a liberação para poder subir pro apartamento que esse pessoal tava esperando. Esses amigos, e a Isa, inclusive, já tava dentro desse apartamento, do 503 ali do DF Plaza. Então, nessa hora ela voltou pro apartamento enquanto esse pessoal Isso, ela subiu já, ela tinha subido já pro apartamento, ó. Aí, olha só, aí nesse momento, ó, ela desce do apartamento com o dono, o proprietário do apartamento, ó. Conversando, eles vão ali trocando conversa. Ela pega na mão dele. Isso, essas imagens são a Isis pouco tempo antes do ocorrido, tá, Fred? Cara. E aí, ó, a imagem já do pessoal subindo, ó. Ela volta novamente e sobe. E o que estranha, né? O que é estranho nessa imagem, Fred, é que depois ela sobe com um objeto ainda não identificado na mão também, olha. Ou seja, são dois momentos. Ela sobe com um lanche na mão, né, junto com o pessoal. E depois ela desce e sobe novamente com um objeto, com uma possível encomenda. Cara, pena que a gente não pode mostrar pra vocês, e eu também não vi essas imagens sem esse blur, né? Mas temos aí tempos, inclusive, pra ela trocar de casaco. Vocês viram que primeiro ela tava de casaco branco, na segunda vez que ela desce na portaria, ela já desce com um casaco preto, uma grande movimentação. Essas pessoas que a gente vê no hall aí, são as pessoas que estavam, então, no apartamento. Fred, essa imagem aqui no canto, olha só, é ela com o suposto ficante. Esse rapaz loiro que aparece na imagem é o suposto ficante da Isis Tabosa. Então, são momentos diferentes, né? A gente tá narrando uma sequência de momentos distintos. Pareceu então, gente correndo ali, Ibas. Exato. Aí esse momento, deixa eu só ver, deixa eu só entender. Pode soltar aí. Ó, aí eu entro e saio no apartamento, olha. Tem um momento que mostra o proprietário do apartamento com o suposto pano. A gente não sabe o que exatamente ele estava fazendo com esse pano, aí começou, né, o que você mostrou aí, agora a primeira vez que vem dois correndo, quer ver, ó? Isso, ó. Aí é uma movimentação muito suspeita no apartamento. Isso. Parece que já aconteceu alguma coisa ali, ó. Um entra e sai o tempo todo no corredor, ó. Mais uma pessoa passa correndo, Isso. ó. O suposto, na verdade, esse seria o proprietário do apartamento já, ó. Aí ele volta descalço, né? A imagem tá com blur, mas a gente tem essa imagem dele descalço, ó. Ele volta pro apartamento, confere, vê se tem alguma coisa. Você lembra que horas era isso, mais ou menos, que ele tá? O que é bom você perguntar isso, Fred, pro pessoal em casa entender. Essa imagem, ele tá um pouco borrada, mas foi perto do horário da ocorrência. Ele foi 11h42 da manhã de segunda-feira. A ocorrência, ela foi registrada às 11h30. Então, assim, bate a cronologia dos fatos, ó. Aí aqui já a imagem deles na garagem. O proprietário e o suposto ficante da Isis descendo do apartamento, ó. Sobem lá de novo, vê o que aconteceu. Olha lá, 12h08. Ó, essa imagem com é o proprietário do apartamento aí, com um pano na mão. Né? A gente não sabe ainda o que aconteceu ali dentro daquele apartamento. Até pra entender, Fred, o que levou, né? A pessoa sair com um pano. Esse é o momento que a polícia chega, olha. Chegou por volta de meio-dia, segunda-feira, dia 2/1. Ó, e esse pano, cara? Esse pano... O que ele deve ter limpado ali? O que ele deve ter feito com esse pano? E esse cara vai descalço. E se não fosse aquela primeira correria, depois eu vejo todo mundo muito tranquilo. Todo mundo tranquilo. Corredor, né? É o que assusta, né, Fred? A gente assistindo essas imagens aqui, a gente ficou um pouco assustado com a frieza aí e toda essa movimentação, né? Essa situação muito complicada. Eu não sei se a gente tem os frames separados. Vambora que eu quero ver tudo de novo. Se a gente não tiver os frames separados, eu quero ver aquele da garagem, quero ver tudo. Começa tudo de novo, olha só. Deixa eu ver se eu entendi, se eu não entendi, você Vamos lá. me interrompe aqui. Essa aí é a Isis, 1h, aliás, 4h30 da manhã do dia 1º. Isso, do dia 1º. Ela pediu pra entrar, exato, subiu no apartamento. Subiu no apartamento, ó. Tá indo pro apartamento, tá vendo? Casaco branco. Exato. Foi pro apartamento. Depois de 1h ela desceu, ó. Desceu. Porque, segundo o depoimento, eles teriam descido pra comprar lanche. Porque ali próximo é uma região que tem shopping, né? Tem loja de fast food, eles teriam descido para poder comprar um lanche. Inclusive, na imagem, é possível ver eles com refrigerante, com batata, porque meio que bate aí com a história que eles teriam descido para poder comprar essa comida, esse fast food ali próximo ao endereço onde aconteceu o ocorrido. Inclusive, tem aquela marquinha do M, tem um bem pertinho ali. Isso. Tem um bem pertinho ali.
E aí, ela desceu, mas ela subiu. Exatamente, ela desceu e subiu. Então, essa movimentação que acaba sendo um pouco estranha, né? Esse sobe e desce de pessoas o tempo todo. Então, assim, a gente quer entender o que aconteceu com a Isis Tabosa, de 21 anos, na madrugada ali, nesse fim de semana, que era pra ser um fim de semana tranquilo, Porque, né? olha só, ela desceu e não conseguiu subir com os rapazes. Aí depois ela desce com o dono. Ela desce com o proprietário do apartamento. Porque o dono poderia ter liberado pelo interfone, pô. Exatamente. Por que ela desce com ele, né? E assim, ó, o tempo todo conversando, o tempo todo questionando algo. Ele descalço. É um detalhe curioso, porque na imagem ele aparece descalço. Esse é o momento que todo mundo, ó, ele desce e sobe depois com o pessoal. E a Isis sobe sozinha. Ó, já são 5h41. Vamos pedir pra edição depois, pro próximo jornal, pro Cidade, lembrar de deixar aquelas horas lá pra gente pegar a cronologia legal. Agora os jovens estão ali no hall ali, né? Do prédio, no hall do prédio. Parece chegar, sei lá, alguns mantimentos ali, não é isso? Exato. Que é a parte da comida, olha só. E o que suspeita é que esses moleques são menores de idade, hein, gente? Exato. Todos supostamente amigos do Felipe, que é esse ficante namoradinho lá, isso. esse namorado dela. Tudo amigo do cara. Tudo amigo, todo mundo junto aí. E é curioso porque passaram o final de semana junto, né, Fred? Ó, o namoradinho aí, né? Foi fim de semana de Réveillon, né? Então, ó, então, ele inclusive deu um beijo na imagem, é possível ver. Ó, essa hora a gente não vai conseguir, mas dá pra ver que é 11 e pouco ali, ó, correndo, Isso. o povo correndo, ó. Isso já foi na segunda-feira, próximo ao horário da ocorrência, que a polícia, né, diz ter recebido aí o chamado pra atender esse fato que aconteceu no DF Plaza. Você viu que o cara, é porque pareceu que ele tava mais rápido, mas não, a gente que acelerou a imagem, ó. Isso. Ele tá andando no corredor. Tá andando normal. Ele tá andando normal no corredor. Descalço, ele tá molhado, é possível ver aí na imagem, né, sem um blue. Ele tá com a blusa molhada, e uma movimentação, o tempo todo ele volta no apartamento, ele confere. Olha o cara andando aí, ó. De boa. Como se nada tivesse acontecido, bicho. Essa é a saída da garagem, ó. Depois já tinha ocorrido a situação com a Isis, né? Nesse momento ali, por conta do horário, ó, eles na garagem, ele descalço, o proprietário. É importante a gente falar esse detalhe aqui, porque isso tudo pode mudar, né, Fred? É improvável o cara tá descalço, né? E esse tava, não faz né? sentido. Então, assim, se no momento ali, né, de agonia, uma pessoa… Aconteceu um acidente, você não vai descer dessa tranquilidade, né, Fred? Olha aí, agora com um pano na mão. Com um pano na mão, descalço, com a blusa molhada, ó. Inclusive, ele foi preso, gente, porque ele poderia ter mudado a cena do crime. Esse é o momento que a polícia chega, Fred, ó. Por volta de 12h15 de segunda-feira, a polícia chega no local do apartamento ali, sobe com um possível porteiro, né? Pra poder entender o que teria acontecido nesse apartamento. Então, assim, é um caso ainda que não tem resposta, né? A gente segue acompanhando. Esse circuito chega num momento muito importante pra poder montar aí o quebra-cabeça dessa história. O que ele cumprimenta? Sabe que ele tanto conversa com a Isis? A imagem, ela é muito generosa com ele, né? Como se conhecesse mesmo. Ele é um diálogo, como se eles se conhecessem. Mas hora nenhuma parecia que eles estavam tendo algum caso ali, os dois, não, né? Ainda não é possível a gente ter essa conclusão, né? De que… Aí, volta esse frame ali. Volta o frame do corredor. Volta o frame do corredor ali. Então deixa passar esse aí até chegar… Não, esse aí não vai voltar. Se a gente não colocar do começo… Ó, vai ter uma… Olha de mão dada com o cara aí, ó. Nessa imagem, o que eu consegui entender é que ele tenta pegar na mão dela meio que pra segurar ela, porque parece na imagem que eles teriam feito, né? Eles teriam feito uso de álcool ali, parece que ela tava um pouco tonta. Ele tenta pegar na mão dela, dá aqui sua mão, deixa eu te mostrar. Ele tenta pegar assim, ela solta o braço. Tenta pegar no braço, exato, aí ela tira. Ela tenta tirar, exatamente. E aí eles descem no elevador, mas o tempo todo, quando eles estão no elevador, eles conversam, trocam um diálogo ali como se estivesse tudo bem. Inclusive, ela é muito gentil, faz assim pra ele no elevador. Ó, na hora eles se cumprimentam ali com a mão também, quer ver, ó. Eles se cumprimentam, ela chega, ó. Eles se cumprimentam aqui, ó. Quer ver lá? Beleza, isso, beleza. Tá tudo bem, e aí, ó. Tudo bem. Aí a porta abre do elevador, ó. Isso. Não sei se ela tá chateada com alguma coisa. O fato é que o cara desceu lá pra pegar todo mundo, ó. E ele com muito sono, bocejando, né, durante ali o elevador, o tempo todo com os olhos. É possível ver na imagem ele com o olho bem vermelho, inclusive. Então são detalhes que acabam deixando a gente aí, né, com ponto de interrogação, Fred. Cara, o que esses moleques estavam fazendo naquele apartamento? Você que viu essas imagens aí sem esse blur, você conseguiu ver alguma bebida alcoólica
nesses mantimentos ali? Não é possível identificar bebida alcoólica, mas é possível identificar que eles realmente compram algum lanche, né? Ele sobe com refrigerante, com um copo na mão e com alguma coisa que remete a um hambúrguer, enfim. Mas bebida alcoólica a gente ainda não conseguiu ter essa imagem. Cara, e outro fato que eu acabei de lembrar é que essa menina caiu do apartamento e quando ela caiu do apartamento, ela tava usando só um topzinho, uma blusa, não lembro, mas de calcinha, né? Exatamente, uma imagem muito triste, né? E impossível colocar isso na televisão e assusta todo mundo, né? A gente quer saber o que teria acontecido naquele apartamento ali em Águas Claras, né? A mãe, muito abalada, conversou com a gente, ela falou que não consegue entender porque a Isa era uma menina muito querida por todos, era uma menina de família, que não tinha índices de, né, que levasse a um incidente assim dentro do apartamento. A mãe dela acredita num suicídio? Zero hipóteses, Fred. Até pelo histórico dela, né? A gente que acaba acompanhando esse tipo de situação diariamente no jornalismo, pelo que a mãe me conta e pelo que os amigos relatam, a Isis, ela estava passando por alguns problemas, mas que não tinha esse histórico aí de possíveis problemas que levasse a essa situação, Fred. Ó, a mãe dela é essa do lado esquerdo aí, Isso. Que vocês veem, ó. A Isis está ali do lado direito. Jaqueline Bueno, a mãe. A Isis morava aqui. Diz que a mãe morava em Portugal há 7 anos. Exato. Desde então, a Isis morava aqui sozinha também? Isso. A Isis passou uma temporada com a mãe em Portugal. Ela ficou 2 anos com a mãe, onde ela trabalhou. Ela fez algumas coisas, né, pra ficar perto da família. Mas o Brasil era o lugar que ela tinha vínculos familiares, que ela tinha mesmo aí questões afetivas também aqui. Então ela preferiu estar no Brasil nesse momento, mas que ela já estava estudando uma possibilidade de voltar lá pra Portugal e passar essa temporada com a mãe dela, que acabou, né? A mãe dela, inclusive, no final da entrevista, eu lembro muito bem dela dizendo que a vida dela ali tinha acabado por conta dela não ter mais como falar com a filha e perguntar pra filha como é que foi seu dia, como é que tá o seu dia, bom dia, boa noite, boa tarde. A mãe dela aí ficou sentida, porque tem filho, né? Tem um filho, aquele filho amigo, aquele afeto grande que parecia que acontecia com as duas, né? E assim, até na hora de entender esse quebra-cabeça, né? Quando a gente vê essas imagens e vê toda essa questão, esse vínculo afetivo entre mãe e filha, a gente fica sem entender, né, Fred? O que teria mesmo ocasionado aí nas imagens, né? Nesse arquivo pessoal da Isa, a gente consegue ver que a mãe sempre juntas, assim. Mas são questões que a gente precisa entender, né, Fred? O que aconteceu com a Isis na noite da última segunda-feira lá em Águas Claras? É um ponto de interrogação. O que teria ocasionado esse fator lá nesse prédio, essa queda misteriosa, a gente quer saber porque acaba... Vamos fazer o seguinte, né? Gente, vamos ver um pouquinho da entrevista da mãe, só pra vocês verem um tanto que a mãe era grudada com a Isis. Solta aí. A Isis era uma pessoa que irradiava luz, energia, alegria. Onde ela passava, ela deixava a sua luz, sabe, uma pessoa muito pura, uma pessoa meiga, solidária, ela era muito prestativa. Como vocês puderam ver, as homenagens no enterro dela, era aquilo, sabe, onde ela passava, as pessoas tinham um carinho, um amor por ela tão grande. Porque era uma menina luz, a Isis era luz, era energia, era alegria, sabe? Uma pessoa que contagiava, que era do bem, uma pessoa do bem, sabe? Ela era assim. A mãe da jovem, que mora em Portugal há 7 anos, veio ao Brasil para o enterro da filha e resolveu falar pela primeira vez com uma equipe de TV sobre o caso que abalou o Distrito Federal nos primeiros dias de 2023. Recebi a notícia lá, então eu fiquei em choque. Eu não acreditava, eu só queria vir, peguei o primeiro avião e vim logo para cá e queria estar aqui, queria ver o que estava acontecendo, se era mentira, se era mais uma pegadinha, se era mais uma... Eu queria ver, eu queria acompanhar de perto o que estava acontecendo e vim de imediato assim que pude. Um acidente ou um assassinato? Testemunhas foram ouvidas e apresentaram versões diferentes. Afinal, o que aconteceu com Isis Tabosa Araújo, de apenas 21 anos? A mãe da jovem não quer julgar ninguém e prefere esperar a polícia. Eu estou aguardando os esclarecimentos da polícia. Nós confiamos nas investigações da polícia e
Neste momento, eu não sei dizer o que de fato aconteceu, mas eu acredito muito na justiça, eu acredito nos fatos que serão apurados. Isis Tabosa Araújo caiu da varanda do 5º andar deste prédio localizado em Águas Claras, no Distrito Federal. Isso aconteceu no último dia 2. Depois de ouvir algumas testemunhas, a polícia descartou a possibilidade de suicídio. De acordo com o depoimento de José Américo, dono do apartamento onde estava acontecendo a festa, Isis brigou várias vezes com o namorado. A mãe disse que, apesar da proximidade entre as duas, não conhecia o rapaz. Eu desconheço esse suposto namorado porque eu não sabia dele. Ela não falou. Se foi um namorado, foi nos últimos 15 dias e talvez, não sei. Eu não cheguei a saber desse namorado. Esse advogado diz que tem um escritório em frente ao apartamento onde Isis caiu. Ele viu tudo e traz os detalhes do momento da queda. Eu comecei a conversar com meu cliente e olhei para trás e vi, então, essa moça em pé, normalmente na sacada do apartamento 501. Eu até pensei que fosse uma moradora, porque ela estava normal, em pé, né? De repente, eu me virei e olhei novamente e ela já estava sentada no parapeito da sacada do apartamento 501, tentando passar para o apartamento 503. Foi no momento, ela então passou, na tentativa de passar a perna, ela escorregou, né? E conseguiu ainda se segurar no parapeito por um segundo, um momento assim muito rápido, mas não suportou o peso do corpo e veio a cair e a falecer. Outra testemunha afirma que a jovem transitou da varanda do apartamento para o imóvel vizinho. Em uma das idas e vindas, ela acabou caindo. Disse que ela estava atravessando de um lado para o outro, ela fez isso umas 3 vezes, aí parece que na 4ª vez que ela deslizou e escorregou, entendeu? Aí a mulher disse que ela estava chorando muito antes de cair, chorando muito, aí assim, a gente não sabe, né? Aí ela começou a gritar, socorro, socorro, a menina caiu. A Polícia Civil nos informou que até o momento já ouviu todas as testemunhas do caso e que a partir de agora aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito. Enquanto isso, a mãe de Isis segue esperando e confiando no trabalho da polícia. O que me machuca é a falta dela. Ela não está aqui para eu mandar uma mensagem, ela não vai me responder, mas isso me machuca. A gente tem uma lacuna, um vazio que eu acho que jamais vai ser preenchido, sabe? É uma falta. Todos os dias eu sinto falta dela em alguma coisa, em algum lugar, pego uma foto, é uma lacuna muito grande, a família toda está devastada. Falar em família toda, já eu quero saber da investigação da polícia. Mas a gente falou sempre da mãe dessa menina aqui. Como é que é o pai? Ela tem o pai aqui no Brasil, o pai de Portugal, como é que é isso? Então, a Isis, ela morava em Samambaia com o pai, né? O pai ali muito sempre presente na vida dela por conta dessa distância entre mãe e filha. Então, o pai acabava meio que assumindo ali as responsabilidades. E a Isis tinha essa relação com o pai. Eles moravam em Samambaia, né? Então, era uma relação bem tranquila, uma relação de muito amor, uma relação muito, muito afetiva entre ela, os amigos e toda a família ali que O pai morava. nunca quis aparecer, falar alguma coisa? Isso, o pai tá muito sentido, ele ainda não tem condições de aparecer para falar sobre a situação da Isis, então a gente tá aguardando, né? Inclusive, a gente quer deixar aqui todo o nosso sentimento para a família, para os amigos da Isis nessa história muito triste, né, Fred? Todo mundo até hoje aí não conseguiu engolir essa história, né? Investigação da polícia, como é que tá? Olha, eu falei com o delegado essa semana, eles estão aguardando um laudo do IML para poder entender e montar o quebra-cabeça aí dessa história, para poder chegar a uma versão final, né? Para saber o que teria acontecido ali no apartamento com a Isis. Esse laudo já tá pra sair. Que dia que é hoje, hein, gente? 14? 13, hoje são 13, né? Sexta-feira. Isso aí aconteceu no dia 2, 11 dias, eu acho que eles têm uns 30 dias pra fazer isso, né? Entre 15 a 30 dias aí, a gente possivelmente vai ter o desfecho dessa história envolvendo Isis Tabosa, de 21 anos. 21 anos de idade.
Ivans, parabéns, cara. Parabéns aí. Valeu mesmo por todas as informações.